Olá pessoal, estamos aí prestes a retornar às atividades de forma remota da nossa disciplina de Fundamentos de Banco de Dados, tá? Então eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês o nosso plano de reposição de aulas. Posteriormente ele vai ser disponibilizado para vocês darem uma olhada e fazerem o planejamento das aulas que vocês vão ter dessa disciplina e também juntar aí com as outras disciplinas. Antes de tudo, eu queria que vocês, caso ainda não tenham, vocês vão e criem o e-mail institucional de vocês da UFC, aqui alu.ufc.br. Por quê? Muita gente que está aqui no SIGA, as informações que estão aqui no SIGA, estão com o e-mail ou do Outlook, né, do Hotmail, ou com o e-mail pessoal do próprio Gmail. Mas por que eu estou frisando que vocês devem criar o e-mail institucional da UFC? Porque com o e-mail institucional vocês têm acesso ao G Suite, que é um pacote de ferramentas do próprio Google que vocês têm acesso com a conta pessoal de vocês, mas que muitas ferramentas dessas que vocês têm acesso têm limite de tempo porque elas são pagas. E com o e-mail institucional, vocês têm acesso a essas informações de forma, essas ferramentas, todas essas informações de forma gratuita. O Meet, você tem tempo indeterminado de acesso a webconferências, não tem limite de tempo, de participantes. Então, se você ainda não tem e-mail institucional, você deve criar o e-mail institucional o quanto antes, porque senão você não vai conseguir dar fluidez às atividades que vão vir, que a gente vai vir a executar, utilizar o Google Sala de Aula e utilizar diversas outras ferramentas. Então, são ferramentas aí com e-mail institucional, são gratuitas e você deve criar esse e-mail institucional o quanto antes. Dito isso, vamos voltar aqui para o nosso plano, né? Então, na nossa disciplina, né, nós tivemos aí aulas presenciais até o dia 23 do 3, né, de março. Então, nós paramos as atividades mais ou menos por aí, tivemos algumas videoaulas também, então foi mais ou menos nessa parte. O que nós temos aí? Dia 3 de agosto, né, hoje é 23, então daqui a 10 dias, nós possivelmente vamos iniciar nossas aulas. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês aqui como é que vai ser nosso plano. E o término dela, com a previsão aqui das nossas aulas, está aí para dia 23 de outubro. Então, essa parte aqui, objetivo geral e específico, já é normal da nossa disciplina, isso aí vocês já tiveram acesso lá na primeira aula que eu dei para vocês no semestre. E aqui é todo o conteúdo que vocês vão ver aí nesse documento que eu vou disponibilizar para vocês, que nós vamos ainda ver, tá? Então, tudo que a gente ainda não viu, e obviamente vai ter uma parte aí de revisão, está no nosso plano, nós ainda vamos ver da forma mais sucinta, ou seja, vai ser a forma mais específica possível e sem muito, sem esticar muito, né? Sem muita enrolação. Então, tudo isso aqui nós vamos ver ainda, todos esses tópicos aqui de práticas aí com o banco de dados. Então, como é que vai ser a nossa metodologia, né? Como é que vai ser feitas essas aulas remotas? A disciplina terá caráter totalmente remoto, como já é de conhecimento da maioria. Os conteúdos da ementa serão trabalhados em módulos, unidades, sendo abordado por meio de videoaulas. Lá no começo a gente já começou, a gente já fez algo muito parecido, mas sempre tem alguma melhoria a ser feita. Então vai seguir aquele mesmo padrão, vamos acrescentar aí algumas coisas. Então as discussões dos assuntos serão realizadas através de fóruns. O fórum a gente vai criar, e é muito importante saber disso, que a gente vai centralizar as informações por dois motivos. Para facilitar a resposta às dúvidas de vocês, porque se eu criasse vários canais, sei lá, criava uma conta lá um grupo lá no WhatsApp, criava um e-mail, criava um grupo no Classroom, isso tudo dificultaria porque seriam vários canais. Então eu vou centralizar todos eles. Nosso fórum vai ser lá no Google Classroom. E as web conferências. Nós vamos ter lives uma vez a cada módulo, que geralmente vai ser mais ou menos uma vez a cada mês, que a gente vai fazer, tirar dúvidas antes das nossas atividades. Então vai seguir esse padrão, videoaulas,
fóruns, webconferências. Videoaulas, fóruns, webconferências. Essas vão ser as formas de contato que eu vou ter com vocês. Vão ter outras formas de avaliar, de pegar atividades com vocês. As atividades, o que é que vocês têm que fazer, né? As atividades de vocês. Então, vocês têm que assistir às videoaulas que eu vou estar disponibilizando. Você vai organizar o seu horário, vou disponibilizar lá no canal no YouTube, um link com a playlist sobre aquele assunto, daquela semana, daquele módulo, daquele período, tá? Aí você assiste quando você achar que é conveniente, mas se organize, porque não tem só essa disciplina, tem outras. Então, fazer a leitura de livro-texto, materiais que eu vou disponibilizar para vocês, participar dos fóruns de discussão. Eu destaco esse ponto porque participe dos fóruns, mesmo se você teve uma dúvida, aí você foi lá, eu vou pesquisar essa dúvida. Aí você encontrou a resposta, coloque lá. Você coloca a sua dúvida e coloque como você encontrou ela. Isso vai por mim. É muito importante para o aprendizado de você. Então, quando você ensina alguém algo que você tinha dúvida, você aprende aquele conteúdo 2 vezes. Então, fica muito melhor para você absorver o conteúdo. Mesmo que você tenha respondido, encontrou sozinho a resposta, disponibilize lá para todo mundo no fórum que a gente discute e trabalha em cima disso, tá bom? Então, realize as atividades propostas, né, que serão o quê? Entrega de listas. Não se preocupe com isso. Eu não vou elaborar listas mirabolantes, fazer coisas muito complexas. A gente vai trabalhar, a gente vai visualizar como é a disciplina de forma remota, algo que seja com a realidade, o mais próximo possível da realidade. Vamos ter a prova e vamos ter a participação em aulas práticas. Então, essas são as formas que vocês devem participar. Como é que vai ser feita a nossa média, né? A avaliação em média. A nossa disciplina vai ser dividida em 3 módulos. Então, cada módulo vão ser composto destas partes. Participação em fóruns, listas e prova. Cada uma delas vão ter aí vão ter notas. Então, com essas notas, a gente vai poder verificar, fazer uma média, e no fim de cada módulo, vai ter uma média daquele módulo, somada com os outros 3 módulos restantes, dividir por 3, e será feita a média de vocês, tá? Então, será a média aritmética simples, não tem nenhum segredo. Cada uma dessas MP1, MP2, MP3 são médias por módulo. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Então, as avaliações dos alunos, né, serão realizadas remotamente, sendo constituídas através de entrega de tarefas, provas e participação em fóruns de discussão. Então, as suas atividades são essas: tarefas, provas e participação em fórum. A prova final, né, que vai ser a nossa prova aí que vai ter a maior pontuação, né, não vai ser a única nota, mas vai ser a maior pontuação, ela vai ser prova de múltipla escolha e questões práticas, que podem também ser questões teóricas, sobre o tema do módulo, usando o Google Forms. Então vai ser uma prova via Google Forms. Qual vai ser o tempo dessa prova, né? Vai ser de 2 horas, que nem presencialmente? Não, não vai ser. Ou eu vou dar, dependendo da prova, ou um dia inteiro para você fazer, ou uma semana inteira para você fazer essa prova, tá? Vou tentar não fazer uma semana inteira porque fica muito difícil você fazer o controle. Você acaba deixando lá para o final, eu já fui aluno. Então, a gente vai tentar restringir um dia, seria a melhor forma. Vai ser uma prova pequena, não vai ser prova muito difícil, mas que cobre o conteúdo que foi dado naquele módulo. Então, vai ser utilizando o Google Forms. E o tempo de realização, quando tem aqui descrito, ó, a gente vai combinar anteriormente. Se vai ser uma semana, se vai ser um dia, se vai ser 2 dias, a gente vai fazer isso de forma combinada. E a média vai ser composta de quê, né? A cada módulo, que a nossa disciplina vai ser dividida, num total de 3, vão ser 3 notas. Então, entrega de tarefas, lista de exercícios e quiz de questões serão 4 pontos. Se você responder isso, todas as listas, se você participar dos quiz, responder os quiz lá que nós vamos fazer, você tem 4 pontos garantidos. Então, é muito, muito simples. Não tem nada de trabalhoso nisso. É só você participar e fazer as listas, que não vão ser listas enormes ou listas muito difíceis. Participação no fórum, você vai já ter um ponto, se você participar, tirar uma dúvida. Professor, não tem nenhuma dúvida, mas eu achei um conteúdo aqui muito interessante, achei um artigo interessante, posta lá para nós, que eu vou contar isso como ponto.
E a prova, que vai ser a nossa maior nota, é valendo 5 pontos. Então, caso você tire 10 na prova, eu já vou colocar lá valendo 5, por exemplo, né, o total de pontos. Então, aí vai ser a terceira e última nota. Então, somando essas 3 notas e fazendo aí a soma dessas notas e depois calculando a média por módulo, nós vamos ter aí no final a nossa nota final depois dos 3 módulos. E a questão de AF, de reprovação, presença, vamos já ver aqui também. Não muda muito aqui em relação a F, né, ou a frequência do que é presencial, mas vai mudar como é que vai ser feito, né? Como é que a gente vai abordar isso. Tá? Então essa primeira parte aqui já fica discutida. Em outro vídeo, para não ficar muito grande esse, eu vou falar aqui sobre os nossos módulos e os conteúdos deles.